Aconteceu, hein? Aconteceu um milagre. Olha, eu vou falar pra você, viu, mano? É raro, hein? Raro. Palmeiras recebe pagamento da W Torre pela primeira vez em 9 anos. É raro mesmo, porque existe o Allianz Parque há 10. Então vocês veem que realmente é um negócio raro de acontecer aí. E o Palmeiras recebeu o primeiro pagamento. A gente vai ver a coluna aí do Danilo Lavieri pra gente entender qual é que foi desse pagamento aí, né, da W Torre ao Palmeiras, beleza? Antes da gente ler a matéria, já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, ajuda demais, tá? E se você quer concorrer a um sorteio de uma camisa do Palmeiras amanhã, dia 30 de maio, é só clicar em Seja Membro embaixo do vídeo aí e participar aí do plano Pé de Membro, beleza? Então, ó, matéria do Danilo Lavieri, a gente vai dar uma lida aí, ó. Pela primeira vez em praticamente 9 anos, o Palmeiras voltou a receber um pagamento da W Torre pela exploração do Allianz Parque. A coluna soube que a construtora depositou pouco mais de 4 milhões de reais referentes aos meses de março e abril, após conferência de contas entre os departamentos financeiros dos dois lados. É o maior sinal de reaproximação entre construtora e clube depois da guerra que foi parar na justiça e até na polícia após uma ofensiva organizada pelo Alviverde com direito a ataques públicos da presidente Leila Pereira. A coluna entrou em contato com o Palmeiras e com a W Torre, mas nenhum dos lados quis comentar o assunto de forma oficial. Eu falei aqui, né, porque, por exemplo, o São Paulo talvez faça a reforma do Morumbis, né, o Morumbis hoje, com a W Torre. Então, assim, o nome da empresa, ele vai girando. E aí, será que vale, né, para os caras apostarem na empresa? Então, deixar o nome da empresa também sujo, né, hoje é complicado. Eu não tô falando nem sujo de Serasa. Eu tô falando sujo de, tipo, tá todo mundo vendo. E eu acho que foi uma estratégia até do Palmeiras isso mesmo. Da Leila começar a falar publicamente, de realmente deixar todo mundo entender o que tá acontecendo, para que eles meio que se toquem. Pelo que falaram também, mudou a presidência lá, né? E parece que essa galera tá mais interessada em, né, deixar a casa em ordem. Ó, a projeção é que a paz continue e o clube receba 2 milhões de reais por mês, em média, pela exploração do estádio pela W Torre. O valor pode variar de acordo com a quantidade de eventos no Allianz Parque e também vai crescer com o passar do tempo, uma vez que o contrato prevê um aumento global da porcentagem que o Verdão tem direito em cima de diferentes propriedades. Agora, o próximo passo é o acerto de contas entre o clube e a construtora para o pagamento da dívida acumulada desde 2015 e que foi o grande motivo de desentendimento e briga judicial. O primeiro passo é chegar a um valor comum. Na justiça, aí eu explico esse lance do valor comum, porque até eu tinha falado, né, no meu vídeo no Insta que tá em torno de 120 milhões, mas tem algumas questões aqui, ó. Na justiça, o Verdão cobra 160 milhões de reais, mas no seu balanço do ano passado aponta que tem 121 milhões de reais a receber da construtora. O clube também admite neste mesmo documento que deve cerca de 40 milhões de reais para a construtora, ou seja, o Palmeiras está cobrando 160, no balanço tem 120 e deve 40 milhões. Então vamos colocar aí na casa dos 80 milhões, mas tem também a questão dos juros, né? O tempo que os caras não pagaram, né? E aqui, ó, a W Torre mudou de comando no início do ano e desde então tem sinalizado com uma aproximação com o Palmeiras. As conversas têm sido feitas entre Marcelo Frazão, CEO da construtora, e Cristiano Keller, acho que é Keller, que ele é, né, diretor financeiro do Alviverde. O Palmeiras fez a cessão do terreno do seu estádio para a W Torre até 2044 e em troca ganhou a reforma completa do seu estádio e de parte do seu clube social sem custos. A partir de 2045 a cessão acaba e só o Palmeiras terá direito ao uso do local. E posso falar, se tiver tudo certo lá, se todo esse problema que a gente está tendo aqui nesses primeiros anos tiver resolvido, mano, renova, né? Renova. Em resumo, o Palmeiras recebeu um pequeno valor comparado ao que é devido, mas deve receber os 2 milhões por mês. E, né, finalmente, o que é importante, que teve uma conversa, teve uma aproximação. O Palmeiras estava longe, né? Dava a impressão que a W Torre estava em outro lugar e o Palmeiras em outro lugar e não se conversavam. E isso é um primeiro passo muito importante. Porque é o que eu falo, cara, eu já vi muita. A gente viu, por exemplo, o contrato do Palmeiras com a W Torre
é das poucas coisas que você vai ver, inclusive rival, inclusive jornalistas aí que a gente às vezes aponta como clubistas e rivais e tal, é das poucas coisas que os caras elogiam, né? Mauro César Neto são caras que elogiam esse contrato com o Palmeiras para você, do Palmeiras a dar pro Torre para vocês terem uma ideia. Especialmente porque o Corinthians, que fez o estádio, tá se lascando por causa dele, né? O Corinthians, a gente sabe como que tá a situação e muito por causa do estádio. O Flamengo ainda não tem estádio, e a gente, pelo que eu dei uma lida, ainda não dá, não tá, tipo, parecia que tava para sair, mas ainda tá travado. Então, assim, quem vê de fora e quem, igual o Mauro, torce para um time que não tem estádio, e o Neto, para um que o estádio lascou tudo, eles olham e falam, pô, essa negociação é boa, e é boa de fato, se você parar para pensar. Você tem aí, não tem custos, né, para fazer, porque se você fosse fazer uma arena dessa, meu Deus do céu, a parada tá feita, você tem a renda ali dos jogos, você tem renda do campo, dos shows também, né? O Palmeiras também tem essa renda, que é por isso que tá com problema, inclusive, da W Torre não repassar. Então o Palmeiras só tem vantagem. Obviamente tem um ônus de não jogar, mas igual a gente tava vendo, se não fosse o gramado, o problema do gramado que a gente teve no começo do ano, que poderia ter sido resolvido nas férias, se não fosse esse problema que tirou o Palmeiras de muitos jogos no Paulista, do Allianz Parque, o Palmeiras teria 4 datas apenas fora, né, do Allianz Parque, né? Então, assim, não é muito você pensar num ano inteiro. Só que a gente viu como que foi, né, cara? E aí aquele Paulista desgastou. O Paulista já desgasta, né? Vamos ser bem sinceros, o Paulista em qualquer estádio já desgasta. Ainda jogando em Barueri. Aí você teve aquele jogo lá contra o Corinthians, aquele empate no final. Aí depois, pô, alguns jogos aqui no Brasileiro que a gente perdeu também. Foram 2 anos no Brasileiro que a gente perdeu. E aí vai ficando aquele ranço do estádio, né, cara? Não que o Palmeiras não teria perdido nos jogos no Allianz, né, pro Inter e pro Furacão. Não que o Palmeiras não tivesse tomado aquele empate do Corinthians no Allianz, talvez não, mas nunca se sabe também, né? Aí é só achismo. Mas a grande questão vai criando ranço e fora, obviamente, o mais importante, localidade, né? E não é nem, como o Abel fala, não é nada contra Barueri, mas se você comparar a localidade do Allianz com a da Arena Barueri, é incomparável. O Allianz Parque, ao meu ver, eu fui em 3 estados em São Paulo, Pacaembu, Morumbi e Allianz Parque. O Allianz Parque é melhor disparado, o Morumbi é embaçado, é embaçado, e o Pacaembu eu fui no dia que tava chovendo, tava um caos, então assim, eu nem sei se é tão ruim, ou se foi só o dia que eu fui. Se você já foi no Pacaembu de outras maneiras, nos dias mais tranquilos, me responde aí se vocês acham de boa também. O Pacaembu deve voltar agora. Mas enfim, tudo isso para dizer que o Allianz Parque é sim um bom negócio. É sim uma parada muito boa pro Palmeiras, né? Isso é inquestionável. Só que esse lance com a W Torre dá essa até cansada, né? Cansada no clube, cansada no ambiente e na torcida, né, cara? Que é o mais importante, que é quem consome. É o cliente final do clube, não tem jeito, beleza? Mas é isso, Palmeiras então em W Torre parece que estão andando, pelo menos, né? Isso é importante, tá caminhando na mesma direção, isso é legal. E aí tem um primeiro depósito aí, 40 milhões de reais, a minha vida resolvia. Mas a gente sabe que para um clube do futebol ainda é pouca coisa em relação ao que é tratado aí na justiça, beleza? Deixa seu comentário aí o que você pensa sobre isso, inscrição no canal, é muito importante, tamo junto.